Capítulo 2. O confronto. Tinha apenas 25 anos, mas passaria o resto da vida envelhecendo lentamente naquela cela fria. Todo mundo o conhecia pelo apelido de Baiano. Sua fama de marginal violento e perigoso era alimentada por 7 assassinos. Só dentro da prisão já havia tirado a vida de 2 detentos. Estava condenado a 40 anos de prisão e tinha mais 7 processos pendentes, o que não lhe dava a mínima esperança de sair livre algum dia. Quando falou comigo, seus olhos brilhavam, tentando esconder a emoção que sentia no coração. Aí estava aquele homem duro, arrasado por um redemoinho de sentimento. Pastor, ore por minha mãe, disse. Ela é crente e sofre muito por minha causa. Depois, com a cabeça baixa, continuou. Gostaria de ser um garoto novamente. Acho que começaria tudo de novo e as coisas seriam diferentes. Você percebeu que, quando se é jovem, tem-se a impressão de que a juventude não vai acabar nunca, que as oportunidades serão eternas, que a energia, a saúde e a força estarão sempre à nossa disposição? É só dar um grito, estender a mão e elas virão correndo, pensamos. Mas o tempo nos mostra dolorosamente que não é assim e que esse período da vida vai embora e não volta mais. O Senhor Jesus, na parábola do filho pródigo, menciona propositalmente o mais moço, tentando de alguma maneira mostrar-nos a importância das decisões nessa época da vida. Existe no coração do ser humano o sentimento que, durante a juventude, acentua-se, tornando-se às vezes uma procura permanente e sem sentido. É o anseio de liberdade. Quero ser livre, clama o coração jovem. Nada de barreiras nem de proibições. Quero uma terra sem fronteiras. O jovem quer conhecer tudo e experimentar de tudo. Às vezes basta alguém dizer, não toque, para que ele querer mergulhar com mais ansiedade nas águas fascinantes do desconhecido. Se alguém diz que a droga prejudica, o jovem não aceita. Por quê? Pergunta. Quero conhecer por mim mesmo. Como saberei que ela faz mal se nunca experimentei? Milhares de pessoas morrem anualmente vítimas do câncer pulmonar. Não é preciso ser religioso para saber que o fumo acaba com a saúde, mas os jovens questionam. Como saberei que o cigarro faz mal se nunca me permitir experimentá-lo? De repente, todas as atrações do mundo tornam-se irresistíveis. Lá fora não existe preconceitos, não existe moral. Tudo depende da cabeça da gente, dizem os defensores da vida sem compromisso. Sexo antes do casamento? Não existe nada de errado com isso. Não foi Deus que criou o sexo? O amor é maravilhoso. Você não pode estar saindo com uma garota diferente a cada semana. Mas se aquela garota é a única namorada que você tem e você ama, o que pode haver de errado? Cinema? Por que não? Há muitas salas onde a reverência é melhor do que em muitas igrejas. O filme? Isso não é um problema. Você escolhe um bom filme. E a bebida? Que mal tem? Você não precisa levar as coisas ao exagero. Uma bebida social, por compromisso, não tem nada de errado. Você tem que ter cuidado para não ficar viciado e tornar-se um alcoólatra. Não é mais ou menos assim que se racionaliza? Por que viver angustiado, cheio de tabus e proibições? Larga isso de cristianismo, a religião torna você careta. Deixa isso para os velhos. Primeiro curte a vida, depois de ter conhecido e experimentado de tudo, aí então você pensa em Deus. Foi assim que aconteceu com o filho da parábola. Um dia confundiu as coisas e pensou que o pai cerceava sua liberdade, que o pai queria mantê-lo sempre subjugado e sem personalidade. E aí pensou, chega de normas e regulamentos, quero ser livre. Quanta razão tinha Jesus quando mencionou o mais novo. As estatísticas mostram que a maioria das pessoas abandonam a igreja entre os 12 e os 18 anos. Ou seja, são sempre os mais jovens da parábola. Mas isso não tem que ver apenas com a idade física, tem que ver também com a idade espiritual. Pessoas que aceitam Jesus e a sua igreja com um entusiasmo incrível,
logo nos primeiros anos de seu crescimento espiritual, sentem um desejo de tornar a ser livres e de viver as fronteiras que a igreja impõe, sem proibições e sem normas. Por que acontece isso? Simplesmente porque confundimos o cristianismo pensando que ser cristão é apenas deixar de fazer as coisas erradas e começar a realizar boas obras. Esquecemos que a obediência sem um relacionamento pai-filho não tem valor nenhum. Paramos de amá-lo como um pai de amor e começamos a servi-lo como um ditador. Deixamos de ser filho e tornamos escravos. No início de nossa experiência cristã, com um pouco de força de vontade e domínio próprio, até que conseguimos cumprir todas as coisas, mas, com o correr do tempo, começamos a sentir o peso das normas destituídas de vida. Viver atormentado por observar um padrão de vida que nós fixamos gera dentro de nós frustração. Onde está a bendita paz de que nós falávamos? Sentimos a pressão externa por causa de nova fé. Amigos e familiares nos viram a costa e muitas vezes zombam de nós. Por outro lado, sentimos a pressão interna, decorrente da cobrança que fazemos de nós mesmos para viver à altura dos princípios que conhecemos. Chega um momento em nossa experiência cristã em que Cristo passa a ocupar o último lugar. Primeiro é a igreja, são as normas, são as coisas que podemos e que não podemos, e não sobra tempo para Cristo. Estamos tão preocupados em fazer as coisas para Ele que esquecemos de parar e conversar com Ele, de relacionar-nos cada minuto e enriquecer a nossa comunhão com Ele. Esta maneira de encarar a vida cristã leva-nos finalmente à conclusão de que o cristianismo só cerceou a nossa liberdade. Tornamos-nos cristãos apenas para cumprir coisas e não para deleitarmos no companheirismo com Jesus. Daí a querer voltar à terra da liberdade é só um passo. Qualquer motivo será um pretexto que faltava. Se alguém olhou feio para nós, ou não nos cumprimentou, ou falar mal de nosso trabalho, qualquer coisa, por mínima que seja, será motivo para romper nosso relacionamento com a igreja, porque o nosso relacionamento com Cristo havia muito tempo estava acabado. Ninguém abandona Jesus de um momento para o outro. Este é o processo lento e doloroso. É um processo que envolve sofrimento e lágrimas. Primeiro, frustração por não conseguir cumprir o que esperava de nós. Depois, remorso, desespero, novas tentativas infrutíferas e, finalmente, o abandono da igreja e o vazio na alma. Porque talvez a nossa juventude espiritual não enxergasse Cristo em meio daquilo que chamamos cristianismo. Talvez nunca tenhamos conhecido a Jesus e apenas tivéssemos unido a uma igreja. Talvez em algum momento da experiência cristã tenhamos deixado de relacionar-nos e passamos apenas a nos preocuparmos em ser bons membros da igreja. O que foi que aconteceu com o filho moço da parábola? Arrumou suas coisas e foi embora, sem ninguém saber. Ou procurou o pai para um diálogo aberto e sem rodeios? Qual foi a atitude do pai? Como Deus nos trata quando questionamos sua autoridade? Veja o capítulo a seguir.